E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje, sim, o que você leu no título do vídeo é o que vamos falar hoje. Uma década de Femme Fatale, 10 anos que Britney lançou este álbum. Dá pra acreditar, gente? Esse álbum é dito como a última grande era mainstream da Britney, inclusive a geração de hoje lembra muito mais desse álbum quando se fala em Britney do que qualquer outro projeto que ela lançou, por causa exatamente do impacto, do legado dos singles e afins. Hoje a gente vai refletir isso tudo, a gente vai conhecer um pouco da história desse álbum, porque muita coisa estava debaixo dos nossos narizes, a gente nem percebeu, e hoje a gente vai ter a chance de falar, putz, isso aqui aconteceu e eu nunca assimilei a Femme Fatale. Então assim, fica comigo que vai ser bem legal esse vídeo. Antes da gente começar, você já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, como começa oficialmente toda essa era Femme Fatale? Como esse álbum começa a nascer? Isso tudo começa a nascer de verdade a partir do mês de julho de 2009, quando Britney grava simplesmente uma música que ela lança como single lá na coletânea dela The Singles Collection 3. Por que 3 é o marco inicial de Femme Fatale, quando a gente já começa a falar disso daí, sendo que ele veio num outro projeto? A 3, ela foi gravada no pack que foi gravado algumas outras músicas que estão presentes no Femme Fatale. Um exemplo disso é I Wanna Go e Criminal. Elas foram gravadas na mesma sessão de estúdio. Porém, a gravadora queria lançar um novo single da Britney para incluir nessa coletânea de singles que eles iam lançar. Então eles escolheram 3 para ser a música a ser trabalhada naquele momento. Uma coisa que é bem interessante da gente dizer é que essa música, ela chegou em primeiro lugar na Billboard, né? Ela se tornou um number one da carreira da Britney, foi o terceiro number one da carreira dela. E de pensar que, tipo assim, que aquele novo som influenciou toda uma era depois, poucas pessoas assimilam. E é bem interessante da gente refletir isso, porque 3 serviu como um sabor do que Britney ia endossar naquela nova fase da carreira dela, porque ela deixou bem claro quando ela começou a produzir o álbum. Ela não queria que esse álbum soasse nada como Circus. 3 era muito mais voltada para uma música club banger, vida noturna, algo realmente que estava super em alta no ano de 2009. E a Britney entrou nessa tendência e ela foi uma das líderes da tendência. Ela já era uma grande artista pop, onde as suas músicas tocavam em todo quanto é tipo de casa noturna, mas 3 em específico foi a pontada inicial da Britney na era do eletropop, né? Então assim, ela foi uma das tendências mesmo, marcou sua presença ali. Ela disse que tinha começado a trabalhar com o Max Martin lá em 2009. Ela declarou que o desejo do álbum era realmente algo para clubes e que ela queria também que esse álbum fosse um álbum de fácil escutada, vamos dizer assim, quando você estivesse saindo à noite, tocando no carro, que fosse um álbum que te deixasse animado e também diferente de tudo que ela tinha lançado até aquele momento, claramente. Ela também deixou bem claro que ela queria que o álbum, por mais que ele fosse eletropop comercial, que ele tivesse a sua personalidade musical. E foi meio que o Max Martin e o Dr. Luke conseguiram fazer pelo projeto. Ele criou a sua identidade artística. Quando a Britney termina oficialmente a promoção do 3, né, quando ela lança o clipe, lança o The Singles Collection, ela tira um tempo para ela, mas os produtores continuam trabalhando no disco. E uma das pessoas que falou sobre a produção do álbum da Britney foi o Danja, e ele falou exatamente isso lá pro Wrap Up e ainda incluiu o Darkchild como um colaborador dentro da produção do disco. O Darkchild disse que os fãs iam ficar muito felizes em algumas semanas, dando a entender exatamente que não ia demorar muito pro primeiro single e também pro álbum chegar. Ele também disse que trabalhar com a Britney era muito fácil, porque a Britney era muito prática, ela tinha boas ideias e ele ajudava ele a produzir a melhor música possível e que também combinasse muito com o que ela é como artista.
Ele inclusive disse que essas sessões foram tão loucas, tão cheias de coisa acontecendo, que ele chegou a chamar o Travis Barker para poder fazer uma bateria ali com ele numa música, e que saiu uma música super punk rock. Talvez por isso ele não tenha sido incluso dentro do álbum, né? Se você parar pra pensar, uma coisa que não tem mesmo no Femme Fatale é alguma música com esse it de punk rock. Então meio que foi cortado mesmo. Depois que ele deu essas informações de que estava trabalhando com a Britney e todos esses outros spoilers, o Adam Lambert começou a receber muitas mensagens no Twitter, a ponto dele ter que vir a público desmentir que os dois estavam envolvidos de verdade no projeto. O Adam Lambert disse o seguinte: nenhuma notícia musical nova agora. Gostaria que as pessoas não enganassem vocês com informações. Isso não é legal. PS, os caras que estão trabalhando no próximo álbum de Britney não estão falando sobre isso. Isso também leva, gente, em consideração da gente dizer que eles poderiam ter quebrado algum tipo de contrato de sigilo, e por isso a produção deles foi descartada também do álbum. Porque às vezes eles produziram outras coisas que combinavam na realidade, né? Ele só falou de uma música, no caso, mas acabou sendo excluído porque ele deu com a língua nos dentes. Mais tarde, o Adam Lambert deu uma entrevista para Entertainment Weekly falando que o álbum era progressivo e uma partida do que você já tinha ouvido de Britney, dando a entender que era um direcionamento realmente diferente, que a gente ia se surpreender. Em novembro de 2010, o Dr. Luke é confirmado como oficialmente ali o produtor executivo do álbum. Então ele era a pessoa que ia arrumar as músicas, que ia botar a mão na massa, que ia fazer um negócio tomar forma, que ia fazer ficar coeso e afins. E o Max Martin, pau a pau ali com ele também nessa produção. E assim, gente, os fãs ficaram felizes porque o Max Martin e o Dr. Luke fizeram a maior parte dos hits da Britney. Então, esperar um álbum inteiro produzido por eles, era bem óbvio que ia vir música realmente que a gente ia gostar. A Britney confirmou oficialmente no aniversário dela de 29 anos que o álbum estava sim chegando e que ela estava completamente in love pelo projeto e que ele era algo que assim a gente ia amar. Um mês depois, em janeiro, né? Na verdade um mês não, né, gente? Algumas semanas apenas depois, veio o anúncio oficial do primeiro single do projeto, que foi a faixa Hold It Against Me. E assim, todo mundo surtou. E esse surto foi tão grande que Hold It Against Me se tornou o maior comeback que a Britney fez na carreira dela, tá? Assim, vamos dizer, no aspecto de depois do blackout, né? Eles consideraram o comeback de Hold It Against Me maior ainda do que o de Womanizer. A música se torna um sucesso instantâneo, emplaca primeiro lugar em vários países, emplaca primeiro lugar nos Estados Unidos e é o quarto number one da Britney também, como eu disse, nos Estados Unidos. E assim, gente, eu lembro direitinho do dia que eu escutei essa música a primeira vez. Um amigo meu, o Domires, ele vai lembrar, ele vê os vídeos, ele vai lembrar do que eu vou falar. Mas Domires me mandou um link pirata pra poder ouvir a música, que a música tinha tocado numa rádio lá, não sei onde que foi. E aí tinha essa gravação e aí a gente podia ouvir a música. E eu lembro que quando eu escutei aquilo eu não acreditei, porque eu achei a música tipo com uma batida muito pesada pra parecer uma música da Britney, que era sempre tão colorida e alegre, mas ao mesmo tempo era muito Britney. Entende? Era diferente, mas ao mesmo tempo era muito ela. E isso talvez fez com que essa música se tornasse tão atemporal e que os fãs até hoje amassem tanto essa música. O break também dessa música é algo que me deixou de queixo caído. Eu não acreditei quando eu escutei aquilo, porque por mais que a Britney tenha essa coisa de fazer assim as paradas na música com os breaks de dança e tal, no aspecto de Hold It Against Me, isso foi para um outro nível. Foi ali que a gente conheceu o dubstep numa música mainstream de verdade, porque o dubstep era algo que estava crescendo entre produtores, mas ele não era feito ainda por uma artista mainstream, entende? Então quando a Britney bota isso naquela música, o negócio simplesmente explode e vira uma tendência. Uma curiosidade é que Hold It Against Me foi feita para Katy Perry botar no Teenage Dream, mas aí quando o Dr. Luke escutou essa música, quando o Max Martin escutou essa música,
música, eles acharam que essa música não tinha nada a ver com Katy Perry com Teenage Dream. Aí o Dr. Luke pegou essa música, se juntou com aquele outro produtor, o Billboard, que inclusive é famosíssimo em questão de produções musicais de música eletrônica. Ele inclusive é um dos pais do dubstep, dessa nova era que aconteceu. E eles reproduziram a música novamente até chegar num ponto que soasse Britney, ao mesmo tempo que diferente. Aí eles apresentaram pra ela e ela ficou louca com a música. Vamos voltar agora ao Femme Fatale. Já falei aí de Hold It Against Me, mas vamos continuar falando do disco. Como eu mencionei o Billboard, gente, agora mesmo, ele também apresentou uma das músicas que estava presente no disco Femme Fatale num concurso que ele participou de produção de beats. Aí ele apresentava esses beats lá com outros produtores e eles davam notas e ganhava prêmios e tal. E aí ele apresentou o beat que veio a ser da faixa Inside Out. E detalhe, esse beat foi feito em 2009. Então olha quanto tempo passou até o dubstep tomar sua forma de tendência musical, até ele conseguir chegar numa artista mainstream que reproduziria aquela música com uma cara que fosse possível de ser vendida. Britney confirma oficialmente o lançamento do Femme Fatale com a sua capa, né, no dia 2 de fevereiro, anunciando o seguinte: eu derramei meu coração e alma neste álbum nos últimos 2 anos. Eu coloquei tudo que eu tenho nele. Este álbum é pra vocês, meus fãs, que sempre me apoiaram e ficaram comigo em cada passo do meu caminho. Eu amo todos vocês. Sexy, forte, perigosa, mas misteriosa. Legal, mas confiante. Femme Fatale. Ela anuncia, sim, o álbum oficialmente pro dia 25 de março. E esse anúncio é tão forte, tão surpreendente, todo mundo ficou tão doido com tudo que estava acontecendo ali, né, que Femme Fatale se tornou um dos trending topics de maior alcance da história do Twitter, ficando 6 semanas no topo das publicações relacionadas. Ainda em fevereiro, os fãs estavam atrás do Dr. Luke igual uma entidade para poder saber se esse tracklist estava decidido, quantas músicas iam ter no álbum, se ele podia dar algum spoiler pra gente. E ele disse que não tinha nada oficialmente definido, que ainda as coisas estavam num caminho onde eles estavam colocando pingos nos is, e mais tarde em fevereiro foi anunciado que Britney entrou em estúdio com will.i.am. E foi aí que eles produziram Big Fat Bass. E a Britney, tipo, super fã do Black Eyed Peas. Então, ela tava no céu. E ela gostou tanto de colaborar com o will.i.am que ela disse assim que queria colaborar com ele de novo. Outra pessoa também que participou da produção de Femme Fatale foi o William Morbid, mas ele disse que a música que ele fez, inclusive com o produtor de Piece of Me, ficou de fora do álbum. Ele disse que o Dr. Luke não sentiu que essa música entrava na realidade do disco. Porém, o William insiste que a música era muito boa, que ela podia sim ter servido muito bem no álbum e que eles perderam a oportunidade de colocar a Britney fazendo uma coisa diferente. Assim, eu acho o William Morbid fodástico e eu acho que Alien é uma das melhores músicas do Britney Jean. Quem sabe num futuro aí ele não produz um álbum inteiro da Britney. Já pensou que foda que não ia ser ele remoldando um novo som da Britney? Eu acho que todo mundo ia enlouquecer. Em março, o segundo single do álbum chega pra gente e mais uma vez quebra a internet. Till the World Ends. Essa música foi anunciada pela própria Kesha para a revista Spin. Ela disse que foi a compositora da faixa ao lado do Dr. Luke e do Max Martin. E assim, julgando pelo som de Till the World Ends em comparação ao que a Kesha fez naquele momento da carreira dela, Till the World Ends é definitivamente alguma coisa que ela produziu para o EP dela, Cannibal, e acabou não entrando no corte final ali do projeto, porque você vê que a música é extremamente Kesha. Por mais que a Britney tenha o fator dela ali, né, ela bote a identidade dela, a cara da música é uma música suprema da Kesha. Você fala, gente, isso é Kesha. E a Kesha tava numa onda de vender músicas para outros artistas que ela não botou em projetos anteriores dela daquele prazo, porque Run Devil Run, que era do Animal, acabou indo parando na mão das Girl Generation, que era um grupo de K-pop que tava tipo super em alta naquela
naquela época. E elas fizeram a música em coreano, mas a música foi feita pela Kesha. Durante uma entrevista com Ryan Seacrest, a Britney descreveu Till the World Ends como divertida. Ela disse que gostava muito dessa música e que ela tinha uma energia ótima. Com o lançamento de Till the World Ends, essa música se torna um fenômeno, né? Por mais que ela não alcançou o primeiro lugar na Hot 100, ela conseguiu pegar primeiro lugar em outras paradas mundo afora e também em algumas outras paradas da Billboard. A própria Rolling Stone disse que essa era uma das melhores músicas de 2011. E assim, uma das coisas que a gente precisa dar o crédito para Till the World Ends é que essa música foi a música percussora das músicas com refrões de OOOs, né? A gente percebe que tudo que veio depois ali de Till the World Ends, no quesito de pop, dance, chiclete radiofônico, tinha essa pegada do OOO. E a gente pode citar, vou citar pra vocês aqui. A gente teve, por exemplo, a Chase the Sun do The Wanted, que veio, tipo, quase 2 anos depois, ainda na fórmula do OOO. A gente teve aquela música do Big Time Rush, Windows Down, que também tinha o OOO. A gente teve aquele JLS lá do UK, que fez aquela música She Makes Me Wanna, que também tinha o OOO, que era tipo a cara da Britney. Então assim, foi uma super tendência e com toda certeza vocês vão lembrar de outras músicas que vieram depois dessa época que também tinham esse tipo de refrão e fizeram um sucesso monstruoso. Till the World Ends consegue ser um sucesso de vendas nos Estados Unidos e passa dos 3 milhões de cópias vendidas. Femme Fatale chega oficialmente aí pra gente e estreia, obviamente, em primeiro lugar. O álbum vende 276 mil cópias na sua primeira semana e dá pra Britney sua 6ª estreia no topo das paradas. Inclusive a deixa na disputa pau a pau com a Beyoncé, Janet e Mariah pelo 3º álbum com mais tempo em primeiro lugar na Billboard. O álbum foi certificado platina em abril de 2011 com vendas de mais de 800 mil cópias. I Wanna Go foi lançada como o 3º single do álbum e a crítica amou que essa música foi lançada como single. Inclusive, muita gente falava que essa era a melhor música da Britney desde Toxic. Olha a responsa. Inclusive, teve alguns críticos que falaram que acharam um absurdo I Wanna Go ser lançada como o 3º single e não como o primeiro single do álbum, que talvez ele poderia ter ido muito mais além do que foi a Hold It Against Me. Mas Hold It Against Me tem o seu legado, né, gente? Facts are facts. Essa música consegue vender muitos milhões de cópias dentro dos Estados Unidos e mais um single para Britney interessante no quesito de vendas, aí é completar. Em agosto de 2011, no auge da era, a Britney bota no Facebook dela um quiz para as pessoas poderem votar em qual música elas queriam como o próximo single do Femme Fatale. Eram 3 músicas que ela tinha colocado. Ela tinha colocado Criminal, ela tinha colocado Drop Dead Beautiful e ela tinha colocado também a Inside Out, meio que as 3 favoritas dos fãs. Depois do VMA, oficialmente ela anuncia que Criminal ganhou a votação e que ia ser a próxima música de trabalho. E a música é lançada no final do ano de 2011. Inclusive a capa desse single é uma coisa bem interessante da gente dizer, porque os fãs fizeram alguns fanmades da capa do single, e aí a Britney viu aquele fanmade que foi a capa oficial do single. Aí ela pegou a capa e falou assim: ai, adorei, vai ser essa daqui, igual a Abby naquele meme do Seven Rings. Eu vi, gostei, comprei. Infelizmente, Criminal é um flop nos Estados Unidos, mas aqui no nosso Brasil, como sempre, a gente que ama muito Britney, a gente que ama qualquer coisa que a fada faça, a gente fez Criminal ser number 1. O único number 1 no mundo de Criminal foi aqui no nosso território. Uma coisa bem curiosa da gente dizer é que no ano passado, durante a pandemia do coronavírus, o TikTok estava bem em alta, né? E aí, do nada, essa música surge das cinzas no TikTok, todo mundo começa a fazer challenge cantando e dançando Criminal da Britney. E a música ganha uma popularidade enorme por causa do TikTok e se torna o 3º vídeo da Britney com mais likes.
Em junho de 2011, a Britney também embarcou na turnê Femme Fatale, em que ela fez a sua turnê, assim, talvez de maior alcance antes oficialmente dela entrar em toda aquela fase de Vegas. Essa tour incluiu 45 shows na América do Norte e 26 na Europa, mas ela também passou por outros países. Essa foi uma das turnês mais lucrativas da carreira de Britney. Esse álbum é dito como um dos álbuns tendência da carreira da Britney, e para essa geração de hoje em dia, talvez seja esse o motivo dele estar em top 3 basicamente de todo mundo que é, né, como eu disse, da nova geração. Porque o impacto desse álbum foi muito grande, ele mudou a nossa perspectiva de Britney Spears naquele momento, né? Então, assim, essa é a historinha do Femme Fatale. E eu quero saber de você agora. Qual sua música favorita desse cenário? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E não somente isso, né, gente? Eu quero saber o que vocês acham do Femme Fatale. Se tiver alguma coisa que eu não falei no vídeo que vocês queiram completar, por favor, completa, que vai ser incrível ter você aqui comentando, vai ser incrível ter você aqui interagindo comigo. E não se esquece de inscrever, por favor, tá bom? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.